Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem, que nos veem pelos nossos canais abertos, né? Em todo o Brasil hoje, você pode ver na sua região aí que há um canal aberto, é só você procurar saber que há um número de canal para cada região do Brasil. Ou pelos canais da Sky 87, 587, ou até pelas nossas plataformas no YouTube. Como nós temos falado nos nossos programas, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, né, que participam dos nossos programas, oram por nós, são sempre muito bem-vindos. Nós queremos saudar a todos aqui, nós estamos novamente, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos. Guilherme. A paz do Senhor. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa. O ministério é maior que a vida, não é? Que essa frase do nosso querido e saudoso pastor Gedeuti. E nós vamos continuar nesse nosso programa de hoje, falando sobre ministério, o ministério na vida da igreja. E nós vamos abordar um assunto que é bíblico, que é interessante, que é um ponto que todos conhecem e comentam, que é sobre o governo da igreja, não é? Aquilo que a palavra nos ensina. Nós vamos começar com esse assunto falando com o pastor Francisco Damiani. Francisco, nós estamos abordando agora esse tema, governo da igreja. Como é que você avalia, como é que você aborda isso para os irmãos, para os obreiros, pastores? Pode, senhor. É importante essa questão, Amadeu. Como você mesmo lembrou, a gente, nos programas anteriores, nós falamos a respeito de um ministério sem a bênção do Espírito Santo, né? E hoje você está colocando como tema como que os pastores devem, né, abordar, como que deve trabalhar na vida do governo da igreja, justamente para evitar aquelas dificuldades que está lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 3, verso 17, falando a respeito desse ministério sem a direção, sem a graça do Espírito Santo. O pastor, ele é um gerente, né? Ele tem que gerenciar bem todas as coisas, falando assim para que todos possam entender, né? Então, uma coisa que não pode faltar na vida do pastor é uma avaliação dos cultos. Como é que estão sendo os cultos na minha igreja? Como é que está se realizando esses cultos na minha igreja, né? E é interessante que esta avaliação ele tem que fazer dentro daquilo que é a questão doutrinária, né? Não é o culto dentro daquilo que é a questão doutrinária. Então, está havendo culto profético, os grupos estão vindo, tá tendo dons espirituais. Então, essa semana, 2 dias, não teve os dons espirituais. Então, ele começa a fazer esse trabalho. Quando a gente fala avaliando os cultos, é justamente nesse sentido. Então, chama um capitão de grupo, chama o grupo, vai levar aquele grupo a uma experiência, né? Porque isso é importante, essa avaliação, né? Apenas chega lá, não, trouxe uma palavra, levou, e tudo não. Essa questão, né, esse trabalho do governo, nós estamos falando de ministério, de governo, né? Você está abordando, só para os irmãos entenderem bem, nessa parte de governo, ele está abordando um item importante que é o culto. Exatamente. Né? O pastor tem que estar muito atento ao culto da igreja, não é? Como é que ele tem que ter a sensibilidade de saber, ele não precisa nem estar lá, né? Exatamente. Mas ele precisa saber como é que está a condução desse culto, como é que está a preparação desse culto, se houve algum desvio, a execução desse culto. Se houve algum desvio, né? Então é muito importante isso, né? O tempo, porque às vezes você pensa, hoje eu até gostaria de ir no culto, mas
o culto de hoje, né, ele é mais longo, né, porque às vezes é alguém que vai pregar, que ele já conhece. Então, o pastor, ele tem que estar atento a essas coisas, né? Nós temos, assim, uma grande bênção, né, na obra do Senhor, que é a questão de disciplina, de obediência, né? Então, todas as coisas estão determinadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos um tempo, como que começa o nosso culto? É com clamor, depois você tem a glorificação, você tem os louvores. Como é que estão os louvores? Quais são os louvores que estão sendo cantados, né? Por exemplo, Amadeu, as crianças estão cantando no culto, né? Porque as crianças, elas têm que ter um momento de cantar no culto, de glorificar o nome do Senhor. Então, eu entendo que isso é muito importante, sabe? Essa avaliação do ministério, porque, na verdade, ele também está se autoavaliando, né? Ele está vendo o que ele pode melhorar, o que ele pode fazer, para que aquele culto ali ele seja um culto agradável ao Senhor, né? Uma outra coisa também que eu destacaria seria se a igreja ela está vivendo debaixo do governo do Espírito Santo, ou seja, se há um governo, se o governo do Espírito Santo está estabelecido na vida da igreja, né? Então, por exemplo, nós temos, o Senhor tem dado uma orientação, todo mês nós oramos por um motivo. Então tem aquela primeira semana, que é a madrugada, a segunda semana, o jejum. Às vezes tem gente dentro da igreja que não sabe disso. Às vezes tem gente que tem grupos que não estão levando isso. Então, verificar isso é doutrina. O Senhor tem requerido, né, este momento da igreja, né, de se consagrar, de viver na direção, né, na bênção do Espírito Santo. E Amadeu, eu gostaria de deixar um texto aqui a respeito disso, porque isso é bíblico, né? Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,2, ele diz assim, que pregues a palavra, né? É aquilo que é a função do ministério. Inste a tempo e fora de tempo. O que né? Você está ali falando do Senhor, está mostrando aquilo que é a vontade do Senhor, né? Corrijas, né? Corrigir. Às vezes tem um irmão que está precisando de uma bênção, está precisando de uma direção, repreenda, né? Ó, isso aqui não está ficando bem na sua vida, você é um obreiro, você é um diácono, você é um irmão que é do grupo Louvor, né? Exortar com amor, com sabedoria e com toda a longanimidade e doutrina. Então isso é muito importante na vida do ministério. Agora, Guilherme, agora dando sequência a esse assunto aqui que o Francisco trouxe, ainda no culto, você tem a preparação do culto, né? Que é o que nós chamamos de culto profético. E fala alguma coisa, como você trabalha essa preparação do culto baseado no culto profético? Então, pastor Amadeu, nós estamos falando hoje de ministério e governo, né? E uma das partes que o pastor precisa observar bem na questão do governo da igreja é o culto, né? Porque o culto é a comunhão com os santos, né? É onde Deus age no meio do corpo. Então, o culto profético, ele se inicia quando termina o culto da noite, né? Um exemplo, o culto de hoje terminou, então o pastor já tem que estar atento e o culto profético começa naquele momento. Então, a igreja vai orar de amanhã, né? O culto de amanhã começa à medida que no encerramento do culto dessa noite. Então o grupo já se prepara, já temos irmãos buscando em favor de dons espirituais para o culto do próximo dia. Os diáconos atentos na questão da abertura da igreja, da preparação daquela reunião meia hora antes que antecede os nossos cultos, né? No caso, o dia de semana às 19 horas, tem igreja que o culto às 20 horas, mas o pastor ele tem que estar atento a tudo isso, mas também na parte espiritual. O culto, essa reunião, né? Só para você continuar, essa reunião meia hora antes do culto, qual o objetivo dessa reunião antes do culto? O objetivo é colocar em ordem tudo aquilo que o Espírito Santo mostrou durante o dia para o culto, né? Quais os louvores que o Senhor quer ser louvado,
os dons que o Senhor mostrou, já sair com tudo direcionado pelo Senhor. A palavra, né? Porque conforme os dons, dá o veio para a palavra, né? Então, a nossa experiência é essa, né? A gente observa aquilo que o Senhor faz no nosso meio, a direção, os dons, a palavra revelada. Tudo isso é a nossa característica de culto que o Senhor revelou para nós, né? Como nós começamos o culto, como tem o período de louvor, as glorificações. O pastor Francisco citou a ação das crianças, a glorificação delas, né? Os grupos que participam da mensagem. Vamos continuar dentro do culto. Uhum. Eu tenho ido a algumas igrejas e participo daquela reunião antes do culto. Eu observo uma coisa que eu queria discutir com vocês aqui hoje, talvez sirva para os irmãos lá. É claro que nós não temos regras, os pastores têm a direção. Eu, por exemplo, nas igrejas que eu passei, quando você tinha o culto, eu sempre orientei a igreja a trazer os dons de casa. Não que não possa acontecer dom naquela reunião, mas trazer os dons de casa. Agora, isso eu quero trazer para vocês, não é uma regra, para os irmãos que estão assistindo, não é uma regra. Mas, por exemplo, há um dom aqui para ser consultado, tá? Eu vejo algumas igrejas, consulta o dom, amém, tá, passa para outro, consulta, amém, depois que consultou os 4 dons, aí cada um conta o dom. Eu não sei o que vocês acham, eu prefiro, veja, irmãos, não é regra, não estou ditando uma regra, eu prefiro que cada dom seja consultado individualmente com os textos lidos para cada dom. Por quê? Porque a palavra, ela às vezes, ela acrescenta discerne o dom. Às vezes ela acrescenta, às vezes ela discerne o dom, às vezes ela pastor, a minha palavra está de acordo com a visão que o irmão teve, o meu texto aqui está de acordo com a revelação. Então eu prefiro que o dom seja consultado. Consulta o dom, leia os textos. Vem outro dom, consulta, lê os textos. O que você... Eu prefiro assim. Bom, eu antes de Guilherme falar, eu particularmente faço isso. Sempre fiz assim. Consultar o dom, consultou os 3 textos. Esses, então, lê os 3 textos na hora e o irmão... Isso aí. Entendeu? Porque a palavra, ela já dá um... Dá uma linha, né? É uma coisa importante, não é, Guilherme? E você... Sim. E dá um norte, né, para você que está, às vezes, ali... E geralmente quando você... Até uma experiência nossa falando sobre isso, pastor Matheus, geralmente quando você vai com alguma coisa preparada sua, né? Aí o Senhor pega os dons, o discernimento e muda tudo. Fala assim, não é do jeito que você quer, não. Exato, assim. E geralmente quando você vai com algo pronto, o Senhor vai e fala assim, não é isso, é outro. Essa é a beleza do culto profético. Isso é ser direcionado pelo Espírito Santo, né? É saber que o governo dessa obra, inclusive dos ministérios, é do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero também aqui trazer para os irmãos e para a gente discutir aqui, tanto Damiane, que é mais experiente, o Guilherme também, que é novo, mas já tem bem a experiência de igreja. Isso nós pregamos isso a vida toda aí, né? na obra. O dom, na maioria das vezes, na grande maioria, ele vem incompleto. Né? Ele vem incompleto. Daí a importância, Francisco e Guilherme, não só do discernimento, mas na sabedoria para colocar o dom em ordem. O que vocês me dizem disso? Mais experiente. Não, olha só. Hoje nós estamos falando aqui, né, como o pastor Amador já falou, nós estamos falando sobre como os ministérios devem trabalhar, né, na vida, no governo da igreja. Aí eu trouxe até um texto aqui, até para Amadeu mesmo discernir melhor. Esse texto está lá em Jeremias 3,15. Esse texto diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. O que é isso? Revelação. Conhecimento é o dom espiritual.
Ciência. Então, o Senhor, havia uma promessa do Muito Senhor bom. lá, já mostrando que nessa hora ele daria pastores que teriam essa característica, os dons, ou seja, o conhecimento. Veja só a profecia. Porque naquela época o pastor era pastor de ovelha, não tinha nada a ver com já tem a simbologia profética para a igreja, poxa. Jeremias estava falando para tempos futuros, né? Que o Senhor da igreja, poxa. Era isso que eu ia colocar aqui, que o Senhor já tratava o seu povo como ovelha, como rebanho, né? Exato. Então é muito importante isso, né? Muito bom o texto. O dom, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, né? Porque é dessa forma que o pastor, aliás, Guilherme Amadeu, eu acho que ele só tem essa forma de conduzir a igreja, né? É discernindo, colocando as coisas. Como o Amadeu diz, o dom, ele vem, mas às vezes, né, você coloca, às vezes uma palavra, às vezes uma pessoa fala, mas às vezes uma palavra do pastor, quando ele coloca, quando ele discerne, ou outro irmão também que tem o discernimento, quando ele coloca ali, aí coloca as coisas tudo no devido lugar e a bênção do Senhor. É porque porque há uma como dizer assim, o culto ele tem um objetivo, né? Quando o Senhor revelou acerca do culto profético, uma das orientações que o Senhor deu na época é que quando terminasse o culto, os obreiros, diáconos, obreiros e pastores ali presentes poderiam questionar no atendimento acerca do dom que foi mencionado. Isso é importante. Algum dom daquele ali diz respeito a você, falou com você, alguma coisa. Aí é uma coisa que a gente tem falado muito. O dom, ele tem que ser objetivo. Ele não pode ser vago. Não é que o dom que seja vago não é do Senhor. Às vezes o dom vem de uma forma genérica, mas você tem que... É o dom incompleto. Você tem que... Tá, o Senhor revelou que entrou uma mulher aqui com uma dificuldade no caminhar. Tudo bem. Ou ela tinha um problema na perna e tal. Tudo bem. É muito bom quando o Senhor revelou que o problema na perna dessa mulher está ligado ao casamento. Então, o Senhor mostrou que o problema, na dificuldade dela, é um filho nessa situação assim. Então o dom vem e ele completa de tal maneira que na hora que você transmite, facilita a identificação no meio do povo. Exatamente. Isso é um amadurecimento do dom, né? Exato. Você vê, a igreja mais madura, ela tem isso, né? Você vê que os irmãos o Senhor mostrou com essa dificuldade. E é mesmo, você vai em cima, depois que acaba o culto, tem alguns irmãos que procuram, pastor, aquele dom foi comigo. Exatamente. Às vezes eles não gostam de falar com muita gente, mas com o pastor, eles falam. Identifica. E outra coisa, pastor Amadeu, que é muito interessante nós falarmos isso, nós estamos falando para servos e para pastores também, né? Geralmente a pessoa que vai aos nossos cultos, que não tem uma experiência com o Senhor, que se identifica com o dom, que manifesta que Deus falou com ela, são pessoas que ficam no nosso meio e ficam com muita experiência. Não sai, não. Porque foram identificados, às vezes são segredos que ela traz a vida toda, e o Senhor revela, e ela fala assim, não, mas eu nunca falei isso para ninguém. E aí ela tem uma experiência que marca, e ela fica firme conosco, por causa da manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. E uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, que é até um desafio para os nossos irmãos. Quando você participa daquela reunião que nós chamamos de culto profético, meia hora antes do culto, e você está atento e no clamor para Deus cumprir dentro do culto aquilo que o Senhor mostrou no culto profético, e você vê acontecer, aquilo é uma experiência maravilhosa, porque você viu tudo que o Senhor revelou antes e você pode ser participante e testemunha da operação do Espírito Santo no meio da igreja. De profecia que é o Senhor Jesus na vida da igreja. Exatamente. Isso é importante, não é? Aí como a gente abriu esse quadro hoje falando sobre a função do pastor, né, como o pastor deve trabalhar dentro da igreja, aí você vê que se isso estiver acontecendo, então a doutrina está sendo vivida dentro dessa igreja. Né? E ao contrário disso, às vezes você pega certos rebanhos que você não consegue alcançar isso. Então aquilo que a Amadeu até comentou com a gente, pede ajuda, né?
pede ajuda à coordenação, pede ajuda ao presbitério, né? Mandar um grupo lá, edificar, a pessoa dar uma bênção. O que a gente diz, Guilherme e Damiani, o Espírito Santo teve misericórdia de nós. Nós éramos, como se diz assim, sem nenhuma... Não tínhamos uma linha doutrinária, não tínhamos, porque nós não temos uma formação acadêmica, né? Vamos falar do culto, né? Do culto, não há nossos obreiros, isso é um assunto que nós vamos abordar depois da preparação dos obreiros. Nós não temos aqui um preparo de homilética para os nossos obreiros, quer dizer, a técnica do sermão e tudo mais, quer dizer, aquilo que se chama de homilia, né? Que é a homilética né? Que é a técnica do discurso e tal. Mas a gente não tem isso, né? A gente não tem essa preparação assim acadêmica, né? Com relação ao culto, né? Aquilo que se faz, a parte devocional, depois a entrega da palavra e tudo mais. Mas o Espírito Santo nos ensinou. De que forma? Colocou para nós uma característica de louvor, que é o preparo. É como se você tivesse, acho que o pastor Marcelo Ferreira fala isso com muita propriedade. A frase é dele, né? O louvor é como se você estivesse arando, né, o terreno para a palavra que vai ser semeada. Moldura, né? Exato. Palavra. Exato, moldura a palavra. Então, quando você prepara um período inicial bem conduzido, bem elaborado, né, no espírito, não precisa de nada exorbitante, né, mas no espírito bem colocado, com louvores alegres, e né, que seja aquilo que o Espírito Santo quer. Quando a palavra vem, está tudo pronto, poxa. Aí a palavra vem, faz o completa, aí você entrega os dons, quer dizer, você tem o louvor, a palavra e os dons vêm e completa tudo isso. Por isso a importância, pastor Amadeu, dos dons espirituais no culto. Porque quando o Senhor revela e você coloca em ordem, trazendo à luz da palavra os dons, discernindo e buscando a sabedoria de cada dom, você prepara o culto, até os louvores, de acordo com aquilo que o Senhor mostrou, a palavra dentro daquilo que o Senhor revelou, e o louvor no final, emoldurando, como o pastor Francisco diz, e assistência, quando você vai até o visitante ou o servo se identifica e fala, o culto foi comigo, Deus falou comigo. É uma bênção, né? Maravilhoso. Amém. Nós estamos já em cima da hora para encerrar esse programa. Os irmãos viram nesse programa nosso, nós estamos falando sobre o governo, e nós abordamos nesse programa o culto. Né? Como é que prepara o culto? O culto profético. Os irmãos viram aqui a importância do culto profético para o acontecimento do culto, né? A parte do louvor, toda a orientação do louvor, a mensagem, os dons que depois são trazidos, como esses dons são discernidos e colocados para a igreja. Então, esse primeiro programa para os irmãos, onde o pastor é muito importante nisso, o pastor tem que participar disso, ele tem que estar atento a isso, como está o culto na sua igreja, porque é muito importante o culto faz parte, aquele momento de comunhão é muito importante isso. Mas nós vamos voltar com ainda sobre o governo, mas no nosso próximo programa. Pastor Damiani, a paz do Senhor, nossos irmãos. Guilherme, Pai do Senhor. a paz do Senhor a todos. Até a próxima semana.